Hey, Eu bloqueei, não sabia se era hey ou olá. como quiser. Vá outra vez. Ok. Hey Spiller. Então. Estúpido. Hey Spillers! E bem-vindos a mais um episódio de True Crime ou do verdadeiro crime. Connosco o Oh Spilling my the God. Crime. Apresentado por... Humberto, eu. E eu, Humberto, eu. Move on. E nós gostamos muito de seguir as trends, porque nós somos o quê? Basic Girls, ou raparigas básicas. E vimos na Netflix The Good Nurse. Ele está a falar só sobre ele. Tipo, eu não me revejo nada do que foi dito. Nós vimos o The Good Nurse na Netflix, ou então para vocês, A Boa Enfermeira. Pode ser o bom enfermeiro. Ou Boa Enfermeira. Nesta versão é a Boa Enfermeira. Pois é. Mas é sobre o Charles Edmund Cullen, nascido 22 de fevereiro de 1960. É o enfermeiro assassino em série americano que confessou ter morto 40 pacientes, embora entrevistas com polícias, psiquiatras e jornalistas sugiram que ele tenha cometido muitos mais. E e foi o que ele fez. Yeah. Mais é tipo 400, não é? Sim. Nós vimos o filme que está na Netflix, portanto isto vai ser uma mistura entre o caso real e os factos sobre o caso e também as nossas opiniões sobre o filme. Era fixe vocês ouvirem o nosso episódio primeiro, porque vocês vão ter já um background antes de irem para este filme, porque este filme não pesquisa de todo o background deste Charles. É Charles? É. Desculpem. Não há qualquer background. O que é muita pena, eu gostava muito que tivessem explorado isso, mas pronto, alerta de spoiler, se ainda não viste, vê, mas a seguir este episódio. E já agora um alerta, outro segundo alerta. Mais alertas. Neste episódio vamos abordar temas como homicídio e suicídio. Se não te sentes à vontade e confortável para ouvir isto, temos outros episódios que também não vão ser confortáveis, mas também, se tu estás aqui é porque gostas de True Crime, portanto... Fica connosco. Yeah. E agarrem no vosso copo. Está a chover lá fora. Qual é a melhor altura do dia para vocês beberem um copo de vinho ou ouvirem True Crime? É agora. Vinho bebe sempre bem. Portanto, agarrem o vosso copo porque... O spilling vai começar. Eu não consigo estar a falar e beber ao mesmo tempo. Espero que gostem deste episódio. Não se esqueçam de nos avaliar nas vossas plataformas favoritas e comentem também no nosso Instagram. Digam-nos sugestões de crimes que vocês queiram ouvir. É a única maneira de nós chegarmos a mais pessoas, é vocês ouvirem e partilharem com outros. Existem bué podcasts lá fora de True Crime. E se vocês nos gostam de ouvir, por favor partilhem. Não custa nada, custa mais ouvirem-nos. Hã? Custa mais ouvirem-nos do que partilhar. Não é custa tão nada. rápido. Ou então quando vocês estiverem a ouvir, partilhem. Malta, isto está uma selva aqui. É uma Basicamente o que ele está a dizer é isto é uma selva. Estão tipo 800 mil podcasts toda hora. Se vocês gostam de nos ouvir, por favor, partilhem. Senão a gente não aparece em borra nenhuma. Em Portugal não há. A gente não aparece lá nenhum. Hello, it's me. Pronto, mas temos recebido bastantes followers, portanto bem-vindos. O Spotify está a bombar. Welcome to the jungle. Já percebemos que começar a fazer isto em português foi uma boa escolha. Sim, Portanto, e que é siga. depois de termos bebido bastante que gravamos este episódio a seguir do inglês. O quê? Esquece, vamos começar. Socorro. Portanto, quem era o Charles? Nós vamos falar basicamente do background dele. Ou da vida precoce. Portanto, já perceberam que era um enfermeiro que de repente começou a matar pessoas. Portanto, tudo o que é contrário à suposta profissão. Ele nasceu a 22 de fevereiro de 1960 em West Orange, é um sítio em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Foi criado numa família católica de classe trabalhadora e ele era o mais novo de 8 filhos. 8? 8. Nós dissemos isto no outro episódio. Dissemos, foste tu que disseste. O seu pai, Já nem me lembro. o Edmund, faleceu a 17 de setembro de 1960, quando o Charles tinha apenas 7 meses. Colin descreveu mais tarde a sua infância como sendo miserável e afirmou ter sido constantemente alvo de bullying pelos seus colegas de escola e também pelos namorados das suas irmãs. Acho que isto é um bocado específico, portanto devia ser mesmo bullying em casa, tipo... Ei, Cala-te, puto, vai tentar! Se calhar as irmãs também faziam... Claro, ele era mais novo, devia ser lixado. Quando tinha 9 anos de idade, fez uma das suas primeiras... Vejam bem este português. Fez a primeira de muitas tentativas de suicídio que ele fez. Não está escrito, ele disse de outra maneira. Hã?
Quem é que disse de outra maneira? Tu. O quê? Fez a primeira de muitas tentativas. Tu disseste uma das suas muitas tentativas. Sim, mas assumi. Ok, não, estou só a dizer às pessoas que este episódio está bem escrito. Ah, pronto. Desculpa, esqueci. Ai, perdão. Desculpa, esqueci de dizer. Eu fiz o script em inglês e o Jonas traduziu perfeitamente. Espera aí, desculpa. Perfeitamente para português. O que está escrito é: fez a primeira de muitas tentativas de suicídio. Portanto, o erro foi meu. Ok? Pronto, só para quem está a ouvir saber perfeitamente que está bem escrito. Está bem escrito. Quem disse mal fui eu. Não sei, Deus. Ele tentou matar-se bebendo produtos químicos de um... Uma mistura química que ele para lá arranjou. whatever. Eu acho, e falei disto contigo também no outro episódio, que é que vocês também percebam que eu vi algumas semelhanças de infância miserável, da mesma forma que o Dahmer também teve uma infância miserável. É muito triste. Eu não conheço muita gente que tenha tido uma infância assim que pode-se considerar que foi miserável e lamento muito que tenham passado por isso. Acho que não deve ser mesmo nada fácil, porque quando tu és criança, parecendo que não, e é uma coisa que nós percebemos quando somos mais velhos, muitos traços quando nós somos crianças continuam até nós crescermos e vão-nos sempre acompanhar. E traumas e etc, a maior parte é de quando nós somos crianças, molda-nos daquilo que nós somos hoje Uau. Uau. Ele está a fazer um curso online de psicologia infantil. Vejam só a qualidade. Uau. Esforcei-me tanto Uau. para parecer eloquente. Mas disseste tudo bem. Sim, foi eloquente da tua parte. Não Muito estás a bem. gozar comigo? Não, estou a falar sério. Ok. Às vezes falo sério. Portanto, a mãe dele, que era a Florence, não é dos Florence and the Machine, mas era outra. Tudo a fazer consigo. Para, larga-me! A mãe dele nasceu em Inglaterra e emigrou para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Ela morreu num acidente de automóvel a 6 de dezembro de 1977. Tinha 55 anos na altura e foi quando o Colin estava no último ano do secundário. Também o Dahmer foi no último ano de secundário, que a mãe desapareceu e o pai também, tipo... Mas é assim, tipo, se os vossos pais morreram durante a vossa infância, por favor não comecem a matar pessoas, está bem? Isso não justifica nada, está bem? Só para, tipo, fazer aqui uma à parte. Sim. Porque senão às tantas parece no True Crime, andamos aqui atrás de justificações para eles cometerem o que cometeram. Não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que tu estás a dizer, estou a dizer tipo, que no True Crime parece tipo, há um bocado essa tendência. Sim, sim. Fixe perceber de onde é que pode ter vindo. Mas eu acho que nada justifica Mas matar nada outra pessoa. Justifica. Mesmo um assassino matar um dos membros da tua família. Eu acho que nada justifica o tu depois revoltaste e fazes o mesmo. Tá? Qualquer assassino não é justificável. Não, acho que é importante falar sobre estes casos para também estarmos, enquanto sociedade, mais alerta para estas pessoas, não é? Porque são pessoas que, efetivamente, estão a gerir uma quantidade de informação e de emoções muito grande, não é? Porque nasceste sem pai, de repente a tua mãe tipo, é assassinada, tipo, é morta num acidente de carro. Deve ter ficado sem chão. Temos já de dar apoio a estas pessoas para que isto não aconteça. O Colin não recorda a morte da sua mãe como sendo... Eu também estou a tirar um curso online. Colin recorda a morte da sua mãe como sendo devastadora e descreve estar... Devastadora. Devastadora. Mas está bem escrito. Eu sou disléxico. Está bem escrito. Sabes o que eu ia dizer? Eu ia dizer estrábico. Eu sou estrábico. Não, eu sou disléxico. Desculpa. Socorro. E descreveu estar perturbado pelo hospital, não o ter imediatamente informado da sua morte e cremando o corpo em vez de o devolver. Ou seja, eles não avisaram que iam cremar o corpo da mãe. Isto basicamente é do tipo, está aqui a tua mãe e dão-te uma urna. What the fuck? E a tua mãe estava bem. Eu não sei se vocês viram a notícia que aconteceu esta semana no Algarve, mas basicamente no Hospital de Faro trocaram... oh my god. Isto está nas notícias, portanto não há problema nenhum a falar. Basicamente trocaram 2 corpos. Era um corpo... Eu li isto numa notícia, acho que foi do Correio da Manhã. Portanto, basicamente tinha um corpo do inglês... Acho que ele é que não tinha família, era tipo... não tinha família identificada. Não.
Espera aí, como é que era? Não, o inglês tinha família, mas não tinha família cá e era aquele que podia Em ser... inglês? E ele podia ser cremado, tipo, estava ok, acho que depois ia para a Inglaterra, não sei bem os pormenores todos. Mas havia um que era francês, eles tinham mais ou menos a mesma idade, portanto, só para justificar um bocado. E tinha um que era francês, mas que a família queria, obviamente, fazer todas as cerimónias, etc. Ou decidir? Então, qual foi o espanto? Foi quando foram buscar o corpo francês para fazer as cerimónias, para levar para fazer as cerimónias, o corpo já estava cremado. Eu sou daquelas pessoas que diz sempre acidentes acontecem, mas isto é muito grave. Portanto, mas Isto é é assim, muito grave. todo o conselho diretivo do hospital despediu-se. Eu acho que essa é a mesma história, eles despedem-se, mas nada acontece, portanto, isso não me serve para nada, não é por isso que o corpo volta. É um erro gravíssimo. Eu não vou aqui estar a pôr tipo o dedo na ferida porque os erros acontecem, eu não sei em condições é que estas pessoas trabalham, não faço a mínima ideia. Se calhar têm todos os motivos. Não, tu não sabes. Pode ser uma pessoa a tratar tipo 30 corpos durante o dia. Eu sei, mas não deixa de ser uma situação... mas depois a etiqueta mal no pé. É isso, é uma situação mesmo muito chata para as famílias. Não é? Eu percebo essa parte do que é muito chato para as famílias, estou a dizer só. E a pessoa de certeza que fez isto não deve E é uma estar a ganda sentir bronca. nada bem. É uma grande bronca, mas acontece errarmos no nosso trabalho. Este erro simplesmente é um bocadinho peculiar e chato para quem... Eu acho que nós devíamos fazer um episódio a falar de pequenos casos portugueses, porque isto até parece interessante, falamos de vários. Não, e em Portugal acontece muita coisa durante o ano. E é rápido. É rápido. Eu acho que se calhar podem esperar no final do ano assim um episódio, falar de vários episódios, de várias situações e crimes portugueses que não estão resolvidos ou que estão resolvidos e... Porque aqui crimes em Portugal é tudo muito rápido. Se tiverem-nos a ouvir... Menos um que ainda está ongoing e ainda não Nós continuamos nada. a seguir, portanto, se tiverem notícias sobre o caso da Sandra, que foi encontrada numa mala completamente, tipo... Aos pedaços. Infelizmente. E que nós não temos notícia qualquer da polícia, nada se fala, se tiverem dados sobre isso. Nós não vamos descansar, vamos falar disto em todos os episódios, até nos cansarmos, portanto... Se tiverem informações, digam, obviamente digam à polícia primeiro, mas nós estamos muito curiosos, é porque não se ouve falar de nada. Eu acho que deve ser como a situação dos Delphi Murders, em que a polícia já sabe mais, mas não partilha cá para... Ainda não vai partilhar. Por exemplo, os Delphis... Pode haver muita pista, não é? Eles até março, quando acontecer o trial, eles vão partilhar tudo aquilo que Whatever. sabem. Eu prefiro que a gente faça figura de estúpido, estarmos aqui sempre a dizer que não há informação e depois de repente aparece a pessoa e é condenada e etc, do que não estarmos a falar sobre o assunto. E nós podemos ter um serial killer em Portugal. Porquê? Pode ser português, pode estar aqui, Mas pode não ser serial. Não me roubar ninguém, que a gente saiba dentro de malas. Que tu saibas. Tá bem, mas daí é serial, quer dizer. No ano seguinte, eu não consigo falar em Colin, a gente não usa o último nome. O Charles abandonou o liceu. Ai meu Deus. Está tão bem escrito. Está tão bem escrito este script em português. O secundário? Claro que sim. Eu digo liceu, sempre disse liceu. É Betinho. O Colin abandonou o secundário e foi para a Marinha. Desculpa lá, ninguém diz liceu. Eu digo liceu. Nós no Algarve só dizemos tipo assim, dizemos, o liceu é em Faro. Que é, tipo, todos andamos no secundário, mas como é em Faro é o liceu. Eu não gostei da fase de liceu. Merda, vocês todos. Eu também digo secundário, mas tipo, digo liceu, para aqui é bem normal dizer liceu. Ok. Vocês são betos. Ataca aos betos. Eu não era beto, eu era dread. Bom, ele foi para a Marinha. Dread. Já não vi isso há tanto tempo. Eu era dread. Usavas calças da Fubu. Eu usava Billabong, O'Neill e fazia bodyboard. Isso não é bem dread. E tinha o cabelo meio alourado por causa do Axe de bodyboard. Mas isso não é dread. Era dread porque eu tinha as calças bem a tapar largas. nos sapatos e tinha aqueles sapatos bem gordos. Claro. Bué dread. Ok, nós era E tinha aquilo lá que foda-se. as calças da Fubu. E o chapéu não lembro o que era, mas também tinha uma marca. Bom, basicamente ele foi para a Marinha porque não se dava nada feito dele. Tal como o Dahmer. Diz que voltou a sofrer bullying. Também na Marinha e tentou suicidar-se. Eu, pelo que vi, a única coisa que vi nos vídeos é que ele é uma figura assim um bocadinho franzinha. Tipo, ele é pequenino, magrinho. Mas ele parece ter algum tipo de distúrbio, não querendo dizer o que é que ele tem, mas ele é assim mais pequenino e passa-se ali qualquer coisa, como é óbvio. Ele foi internado várias vezes na ala psiquiátrica enquanto esteve na Marinha e
finalmente, em 1984, portanto, quando ele tinha, deixem-me só fazer umas contas, 24 anos, ele foi dispensado da Marinha por razões não clarificadas. Talvez, se calhar, só assim, se calhar, as vezes todas que foi internado na ala psiquiátrica, só assim, só... Também te quero lembrar de uma cena, não referindo Dahmer outra vez, mas o Dahmer basou porque ele fazia certas coisas com os rapazes, mas nós vimos um clipe dele ir ao sítio dos medicamentos e roubava. Sim, mas porquê estamos a falar tanto do Dahmer? Desculpa, é que eu estou a ver muitos paralelos, desculpem, eu não falo mais dele. Mas é uma ok, é uma parecença, portanto, mas o Dahmer foi para... era mesmo militar. Sim, mas também teve um trabalho como médico. Mas este foi na Marinha. O Dahmer ajudava também, porque daí ele ter acesso aos medicamentos. Exatamente. Ok, mas eu acho que o Dahmer tinha outros... Portanto, para termos uma visão deste gajo, tipo, eu acho que assim, resumindo a infância dele, não tinha pai, a mãe a cuidar de 8 filhos não deve ter sido fácil. Porra! E ele era mais novo, sofria bullying na escola e em casa, vai para a Marinha, sofre bullying também, portanto a coisa não está fácil. Depois da Marinha, ele matriculou-se numa escola de enfermagem em Montclair, Nova Jersey. Entretanto, Colin conheceu e casou com Adrienne Baum em 87. A sua filha, a primeira de 2 raparigas, nasceu mais tarde nesse ano. Parece que ele estava... O quê? Pera, que esta tradução deste script está fantástica! Fantástica! Portanto, eu escrevi em inglês. It seems like that things are going great. Parece que ele está a endireitar. Mas só que não. E o tradutor disse, parece que ele se estava a cagar. Portanto, ele agarrou nesta porcaria, espetou no Google Tradutor Também. E depois está-me aqui a dizer que as minhas notas estão bem feitas. Gente, eu leio e mudo. Pronto. Há coisas que me escapam. Parecia que tipo, a vida estava-se a endireitar, mas... a cagar. A esposa, a mulher de Colin ficou cada vez mais... esposa! Whatever, a mulher ficou cada vez mais perturbada com o seu comportamento e havia aqui uma história relativamente ao abuso dos cães da família. Que é referido também no filme. Para quem vir o filme, a justificação que ele dá para não poder ver as filhas é que a mulher o acusa de ele ter tentado envenenar os cães. Sim, ele diz, obviamente que não fez nada disso. Portanto, há aqui qualquer coisa. Nós só queríamos dizer que isto é algo que não se vê no filme e, portanto, nós estamos a dar aqui uma visão mais da vida dele. Sim, porque no filme nós vemos muito mais sobre a vida da Good Nurse, que há de ser uma colega de trabalho que nós já vamos falar mais à frente, e muito menos sobre ele. Que eu não desgostei da abordagem, porque a maior parte dos documentários que nós vemos ou filmes é muito focado no serial killer ou na pessoa que faz o crime, e desta vez foi um bocado diferente. Daí, se calhar, eu não ter gostado tanto. Eu gostei muito de terem focado nela, mas queria saber deste passado dele. Porque há muita coisa que não é falado do filme. E tu ficas tipo, ok, ele fez muitos crimes, mas... Eu acho que eu acho, por acaso, isto é uma discussão que devíamos tentar aqui também trazer quem nos ouve e gostava que vocês comentassem mais no nosso Instagram e etc. Ou que nos mandem uma mensagem privada se tiverem vergonha. Mas que é uma discussão que eu acho que merece ser tida, do tipo... Ok, há este interesse todo no true crime. Porquê que tu vês true crime? Sim. Tipo, eu não vejo true crime porque eu concordo com o que eles fizeram, mas intriga-me porquê? Eu quero saber... A minha cena é porquê? Eu quero saber porquê é que ele fez isto, qual foi o background dele até chegar a este ponto, qual foi o trigger para ele chegar a este ponto. Não porque eu tenho interesse ou quero fazer, mas... tenho curiosidade na mente do ser humano, quais são os limites das pessoas e também perceber como é que a polícia chegou ao ponto de conseguir prender esta pessoa. Exato. Tipo, mas eu já vi cenas no Facebook e não sei o quê, tipo, se gostas de não sei o quê é porque também és psicopata. Não, tipo, eu só quero entender o que é que leva uma pessoa a conseguir ter um ato que, para mim é completamente impensável. Sim, eu também ouço, eu ouço muitos vídeos de true crime no YouTube e etc. E é mais
para perceber o porquê. Porquê que uma pessoa... Qual é o limite de uma pessoa? Porquê que a pessoa... E às vezes os limites são tão baixos que é tipo... What? Do tipo ciúmes. Por exemplo, já vimos isso a acontecer. Sim, já vimos motivos completamente estúpidos, mas é isso, Exato. tentar perceber quais são os motivos e as vivências destas pessoas para tentar perceber. Isto, basámos completamente o episódio. Uma tangente? Mas, Geometria. mas acho que é importante também falarmos sobre isto e gostava que vocês também elaborassem um bocadinho sobre isto, porque na onda do true crime e neste mundo cada vez mais se fala sobre andarmos a glorificar os criminosos. Malta, nós de todo, obviamente. Quer dizer, não... Come on, não é? Nós éramos incapazes de fazer mal a uma mosca, quanto mais glorificar aqui alguém que faz mal a outras pessoas. Os comentários são focados nas pessoas que fizeram. Mas a questão é tentar... Mas é que é isso. É que o interessante aqui, desculpem, mas é a minha opinião, o interessante aqui é perceber porque é que aquela pessoa fez aquilo. Exato. Eu não estou a promover que outras pessoas façam. Eu quero é perceber porque é que aquela pessoa fez. Por exemplo, o Evil Genius é um ótimo documentário que vocês deveriam ver. Nós queríamos muito fazer um episódio sobre isso, mas são vários episódios. Mas aquilo é incrível. É muito bom. Eles vão muito... apesar de ficares um bocadinho à nora no fim, mas eles tentam puxar isso. Ou seja, tentar mesmo decifrar a mente de toda a gente envolvida. Sim. E a mim custa um bocado que haja esta tentativa de pá, como se estivéssemos a glorificar alguém. Não estamos a glorificar ninguém. A cena é que tu vais sempre ter pessoas que gostam de true crime e pessoas que não gostam. São tipo gostos e vão sempre haver pessoas que vão defender e não vão defender. É como tudo na vida. É tipo, tu tens o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que joga super bem e há pessoas que odeiam o Cristiano Ronaldo porque dizem que ele já está a ver e não deve jogar. Pá, é como tudo na vida. Aceitem que dói menos. Vamos avançar. Assassinatos, pessoal, finalmente. Podemos fazer um episódio Wine and Snacks e podemos refletir mais sobre isto. Desculpem a mas mandem-nos a vossa opinião sobre esta situação, tipo, deve-se ou não falar sobre true crime, porque é que vocês gostam de ouvir e o que é que vocês acham sobre este documentário que em vez de ser focado sobre o serial killer é focado noutra personagem. Os assassinatos, portanto, os primeiros homicídios que Colin posteriormente assumiu ocorreram num hospital. Desculpem, estou tão bêbado. Que posteriormente assumiu em St. Barnabas. Infelizmente não podemos trazer à luz todas as vítimas, principalmente. Nem mesmo ele sabe quem matou. Uau! Epá, é que está tão bem escrito, juro-te. Eu estou a ler os teus apontamentos e tipo, juro-te, pá, Prémio Nobel. Prémio Nobel! A 11 de junho de 88, ele tinha 28 anos nesta altura, administrou uma overdose letal de medicamentos intravenosos a um paciente. Aparentemente, esta foi a primeira experiência. Colin acabou por admitir ter matado vários outros pacientes em St. Barnabas, incluindo um paciente que morreu depois de lhe ter sido administrada uma overdose de insulina. Colin deixou St. Barnabas em janeiro de 92, quando as autoridades hospitalares começaram a investigar os sacos de soro contaminados. Gente, esta era a estratégia dele. Eis o que se passa. Este bastardo... Bastardo! Epá, é que este comentário está mesmo muito bom. Desculpa, eu tenho de interromper. É porque bastardo é um filho de um pai que não... Outro, ou de uma mãe fora do casamento. Não só. Bastardo em português também quer dizer o que tu queres dizer? Também pode ser. Uau, também ok. Portanto, um ofensa bastardo é um mau. Safado. Malandro. Ok. Este malandro. Contamirou sacos de soro. Este safado contaminou-se. Este bastardo contaminou sacos de soro com insulina e ou digoxina. É assim que se diz? É, muito bem. Estes sacos de soro normalmente funcionam durante 24 horas e esta é a razão pela qual os pacientes morreram após o seu turno ter terminado. Isto não está bem escrito, vês? Tá. Vemos isto no filme. É que ele nem disfarça está a ler uma coisa, tipo, vemos isto no filme. Ponto final. A insulina faria cair o açúcar no sangue. Oh meu Deus! Pá, esquece. Basicamente, pá, esquece.
Ou seja, ele punha insulina e digoxina nos sacos de soro que estavam ainda armazenados no armazém das enfermarias no hospital. O que é que isto fazia? Portanto, a insulina, como vocês sabem, é utilizada por doentes diabéticos para controlar os níveis de açúcar no sangue. Portanto, não vamos entrar aqui em grandes detalhes, mas é para isto que é usada. A digoxina é utilizada em doentes que sofrem de patologias cardíacas, nomeadamente arritmias, para tentar controlar o ritmo cardíaco e noutras situações, mas também não vamos aqui tipo ao máximo. O que é que isto pode causar quando administrado em quantidades absurdas ou supraterapêuticas, whatever? Que o açúcar no sangue deixa a níveis tão baixos que seja incompatível com a vida, portanto a pessoa morre porque não tem simplesmente açúcar, ou então a digoxina porque causa uma arritmia fatal. Tá, é só isto que era para explicar. Tá? E era assim que ele matava as pessoas. Portanto, ele chegava aos sacos no armazém, espetava estas cenas dentro dos sacos de soro e depois ele ou outros punham estes sacos a correr nos doentes. O que é ainda mais mindfuck, porque tu tens enfermeiras a colocar os sacos. Nós vemos isto Pode não ter nada a ver. Nós vemos isto no filme a ver se nos lembramos que a protagonista depois faz lá qualquer coisa, mas isto é muito mindfuck. Do tipo, é como se ele estivesse a responsabilizar outras pessoas a fazerem isto. E é completamente assustador, mas a investigação determinou mais tarde que o Colin tinha sido muito responsável por isto, resultando em dezenas de mortes no hospital. No ano seguinte, Colin mudou-se para o apartamento, que era uma cave, em Phillipsburg, após um divórcio fodido com a esposa. Porque a esposa é que ficou com... Como é que se diz? Com as filhas, a guarda. O guarda das filhas, como é óbvio. E ainda bem. Normal. Colin alegou mais tarde que tinha querido deixar as enfermeiras... Colin mais tarde afirma que gostaria de ter deixado a sua área em 93, mas o tribunal ordenou o pagamento da pensão, dos alimentos, e isto forçou a trabalhar como enfermeiro. Gente, ele podia ter ido para um supermercado trabalhar, mas ele decidiu continuar na área e fazer a mesma merda que ele fazia. Basicamente ele é tipo... Isto era um vício para ele. Ele é mesmo doente. É doente. Porque basicamente no fim disto tudo ele diz assim: eu queria deixar de trabalhar, mas como vocês me disseram que eu tinha de sustentar os meus filhos, eu tive de continuar a trabalhar e por isso é que mais pessoas morreram, tipo, atrasado. Tu podias ter ido trabalhar para outra coisa qualquer. Aliás, tu podias já ter parado de matar pessoas. Só assim uma ideia. Completamente. Só assim uma ideia. Mas há uma teoria que tu falaste no episódio em inglês que eu depois... Então se querem ouvir a teoria vão para o episódio em inglês, olha a merda. Já falamos sobre isso. Então mas hoje são os dois. Eu não tenho de estar a falar de tudo em todos. Nós temos muitos ouvintes que ouvem os dois. Então obrigado. Obrigado e ouçam mesmo, porque as coisas são diferentes. A mim sabe-me diferente. Aqui estou mais bêbado. Tu então nem se fala. Em março de 93, ele invadiu a casa do... Isto é uma história completamente à parte do que aparece no filme, mas só para vocês terem uma ideia do que se passa na cabeça dele. Portanto, em março de 93, ele invadiu a casa de um colega e enquanto ela e o filho dormiam, e conseguiu sair sem os acordar e começou a perseguir esta mulher. Ela finalmente apresentou queixa na polícia, ele declarou-se como culpado e no dia seguinte à sua prisão, portanto ele foi preso e solto. What the fuck? Ele fez outra tentativa de suicídio. Parece que sempre que ele chega a um estado em que é apanhado, está quase a ser apanhado. E não, isso tem tipo mega vergonha de ter sido apanhado, parece que é aí que ele tenta suicidar. Que é para ver se desculpa daquilo que fez, mas Colin tirou 2 meses de licença do trabalho e foi tratado pela sua depressão em instalações psiquiátricas. No entanto, tentou se suicidar mais 2 vezes até ao final desse ano. Desculpa, estava a rir, mas é tipo... Ele já se tentou matar tipo milhares de vezes. E eu sei que isto é negro, eu já escrevi isto, eu já li isto em inglês e agora vou dizer em português. Que é, ele era tão bom, mas tão bom a matar os outros e era uma merda a matar-se a si próprio. Desculpem, mas é verdade. Tipo, ele matou montes de gente e nunca se conseguiu matar a ele, a sério. Tipo, ele tinha todo o conhecimento. Ele tinha acesso a fármacos, ele tinha tudo. Ele podia ter-se matado sem dor. Tipo... Ele teria conseguido. Pois, mas portanto, não estou aqui a suspeitar. Eu só acho que é estranho que ele seja tão bom a matar outras pessoas. Tipo, estimam-se que possam ter sido mais de 400 vítimas. E a ele... É porque isto vai continuar. Um saco de soro e ter feito aquilo em casa. Da mesma maneira.
Se ele realmente quisesse. Não, porque ele ganharia consciência de um modo da outra coisa. Portanto, pronto, Ah, whatever. okay. Não vamos inventar, Ok. não vamos aprofundar, mas ele teria-se apercebido. E também não queremos dar ideias, whatever. Isto Sim. é bem estranho estar a falar sobre estas coisas. Collor Sorry. admitiu ter assassinado 5 pacientes em janeiro e setembro de 96, mas mais uma vez, com as overdoses de digoxina. Depois depois encontrou trabalho em Morriston Memorial Hospital. Gente, ele está sempre a encontrar sítios para ir trabalhar com este background que ele tem, mas ele foi logo despedido pelo mau desempenho dele. Enfim, mas em fevereiro de 98 Colin foi contratado pela Liberty Nursing and Rehabilitation Center em Allentown, Pennsylvania, onde trabalhava numa enfermaria de doentes dependentes de respiradores. Ok, eu não sei quantos trabalhos é que esta pessoa tem, não sei o que é que ele apresenta no CV dele, eu não sei se as pessoas realmente quando eles dizem vamos fazer background checks, se fazem background checks, se deveriam ter feito background checks, devia ser agora, mas não foi. Mas foi outro, ele foi acusado de dar medicamentos a doentes em alturas não programadas, foi despedido após ter sido visto a entrar no quarto de uma paciente com seringas na mão, um encontro que deixou o paciente com o braço partido. Yeah. Uau. Este gajo é uma merda, basicamente. Yeah. Ele era uma merda com pernas e olhos. Como é que a outra dizia que ele era Com coninhas. Como é que ele dizia que era um calhau com boca? Ai, sim, a outra disse que ela é tipo um bloco de cimento. Um bloco de cimento com boca. Este é um merda com olhos e braços. Pronto, depois de deixar este hospital, nós nem vamos dizer os nomes, porque vocês estão em Portugal, vocês estão tipo a milhares de quilómetros dos hospitais. Foi outro hospital que ele foi empregado, esteve lá desde 98 a 99 e ele matou mais um paciente com digoxina também. Ele parece que não espera para começar a fazer estas coisas, ele parece que faz logo. É logo, aquele tipo devia estar tipo... Eu acho esquece. que é vício. Mesmo com a sua história de instabilidade mental, instabilidade é pouco, e o número de mortes durante o seu trabalho, ele continuou sempre a conseguir trabalho porque havia falta de enfermeiros, que é uma coisa que também acontece em Portugal. Portanto, isto é muito curioso, e eu não sei se nós devíamos do tipo, pá, parece que é um bocado do tipo, faltam enfermeiros, mas tu matas pessoas, mas tipo, nós temos falta, tipo, Mas anda cá a fazer uns turnos. Olha, mas não mates, prometes, pinto Não é, tipo, come on, graças a Deus acredito que isto seja uma coisa... Isto é uma coisa de 1980, isto não acontece. Muito estranho não fazerem background check, nem fazerem um teste psicológico, principalmente nas áreas da saúde, nas áreas de direito, nas áreas de segurança, tipo polícias. Acho assim. muito estranho. Na altura, acho que hoje em dia já acontece em vários sítios. Ou é fazer um background check de onde tu trabalhaste, sei lá. É assim, tu tens de apresentar o teu registro criminal. Sim, ok. Se nunca foi lá nada lá parar, whatever. Será que eu seria Mas barrado por ter, eu não vou pôr as por minhas... ter não pago ao pica a multa? Não, isso E não depois paguei isso não é um mais crime. tarde. Isso não é um crime. E depois- Fazer xixi na rua também não é um crime. Também já fiz. Eu já fui fui identificado, apanhado. eu também. E o homem me disse, Mas não fica no o registro. homem disse, o que é que tu pensas que estás a fazer? E eu olhei, nem tinha começado. Eu olhei para trás e disse, o quê? Nada. E ele disse, isso é o meu carro. Eu não fiz. Eu Mas estava a minha amiga fez. Eu estava a cantar músicas de Natal enquanto fazia xixi na avenida. Oh my God. A mim foi ao pé da Praça de Comércio. Pronto, mas isto para dizer Mesmo que... ao lado da polícia. Oh my God. Foi muito estúpido. Eu quase ponho as mãos no fogo que em Portugal isto não poderia acontecer. Até porque nós não temos pessoas a morrer assim à toa, de motivos estranhos. Tipo, é que isto parece mesmo que as pessoas morriam sem haver motivo para morrerem e ninguém fazia nada. Yeah. É bem estranho. Era muito Eu estranho, estava a ver o eu documentário e igual. estava a pensar, tipo, mas isto não acontece. Não podemos Está bem. fazer uma autópsia para ver o que Não, é que é aconteceu. que no realmente. documentário parece que é normal, tipo, comunicar aos familiares, o seu familiar Tinha morreu. umas queimaduras Então, no mas corpo. tipo, ele veio por um motivo, tipo, não era suposto morrer. Pois, mas morreu. Mas morreu, Isto tipo, não é uma normal, jovem gente. que não tinha nada de mais e morreu. Gente, isto não é normal. Tipo, se isto vos acontecer, por favor, vocês façam reclamação, vão a qualquer lado. Tipo, isto não é normal. As pessoas não morrem assim do nada só porque sim. Pronto, whatever. Pronto, isto aconteceu porque
efetivamente havia falta de enfermeiros e, portanto, contratavam. E ele mentia no currículo, atenção, tipo, ele não era nenhum santo, obviamente, e, portanto, ele não punha que tinha estado, tipo, meses em cada hospital. E, para além disso, não havia nenhum mecanismo em que os hospitais falassem entre si sobre estas coisas. Que eu acredito também hoje em dia não exista. Sim. Ele voltou a tentar matar-se em 2000, sem sucesso. Pois, é. E nessa altura foi levado para uma instituição psiquiátrica e mandaram-no para casa no dia a seguir. Isto é deixa-me fazer a piada, porque senão tu vais fazer a piada. Bora. Portanto, isto é o maior episódio da vida. Basicamente, isto é o episódio da emergência que aconteceu no 11 de janeiro de 2000, quando ele se tentou matar. Tipo, olá, Colin, portanto, você já se tentou matar 124 vezes. Deixe-me só aqui introduzir os seus dados e vou tomar uma decisão. Vai embora amanhã. Portanto, esta foi a decisão. Ou seja, uma pessoa que já se tentou matar inúmeras vezes, já esteve internada por motivos psiquiátricos e eles mandam a pessoa embora no dia a seguir. Portanto, aqui também, para além de haver um erro, para além desta pessoa ser claramente perturbada, eu acredito que o sistema de saúde, no geral, também não esteve do lado dele. Yeah. Ninguém fez nada para o agarrar. Eu acho que eram outros tempos também, acho. Sim, também acho. Mas ninguém suspeitou do Colin que ele tivesse a fazer este tipo de coisas em St. Luke, que era outro hospital. Até uma colega de trabalho encontrar frascos de medicamentos no caixote do lixo. E, guess what? Foi-lhe oferecido um acordo para demitir ou receber uma recomendação neutra para ir para trabalhar para outro sítio. Tipo, ou queres despedir? Ou vais para outro sítio? Matar mais gente? Toma! O que é que ele disse? E ele decidiu despedir-se. Despedir-se? Eu deixo-me ir embora. Basicamente, sem qualquer culpa. Porque os hospitais, aqueles hospitais... Eu percebo o lado deles, mas por outro lado fico tipo, gente, come on. Tipo, eles tinham que proteger o hospital deles, não é? Mas é tipo... É má difícil. política, né? Sim, Quer dizer... mas é difícil porque um hospital sair cá para fora com este tipo de situação... Sim, basicamente perde a credibilidade e vai à falência. Não pode ser assim. Não pode ser. Claro. Senão estamos a dar força a este tipo de cenas. Tipo, não. O gajo safava-se porque os hospitais não queriam assumir que tinham um enfermeiro que matava pessoas porque iriam perder negócio e iriam ter de pagar indenizações a vítimas e etc. Mas por outro lado, este gajo ficou 16 anos a fazer esta merda. 16! Como assim? A trabalhar tipo em 9 hospitais diferentes. Foda-se. É um bocadinho pior, se calhar, do que ter de pagar indenizações. Mas pronto, chegamos a setembro de 2002, é aqui que o filme começa, basicamente. Colin começou a trabalhar no Ideal de Cuidados Críticos de Somerset Medical Center em Somerville, Nova Jersey. Basicamente é aqui que o filme acontece. O filme é muito focado na coworker, na colega de trabalho dele. Colin matou pelo menos 13 pacientes e tentou matar pelo menos um até meados de 2003, utilizando digoxina, como sempre, insulina e epinefrina. Se eu disser isto mal, desculpem, mas eu nunca ouvi... Estás a dizer tudo bem em português, porque sabes ler em português. O Somerset... A epinefrina é aquela da EpiPen. Nunca ouviste falar? Já, a sério? A epinefrina é tipo faz... Ou seja, aqui estava a fazer muita confusão. Portanto, ele realmente... Ele tinha uma mistura aqui... Aquilo era silencioso, mas internamente nos doentes aquilo era uma grande confusão. Pois era, mas o Somerset começou a notar o erro de Colin ao aceder aos quartos e registros informatizados de pacientes aos quais não estava atribuído. Gente, ele também descobriu outra coisa. Um erro no sistema, que ele, basicamente, para aceder a certos medicamentos, ele tinha que dizer o que é que era, para quem é que era, e supostamente conseguiria tirar os medicamentos. Mas o que é que ele descobriu? Se cancelasse, ele conseguiria tirar os medicamentos da mesma e aquilo não ficava registado como se ele tivesse tirado. E era assim que ele utilizava estes medicamentos para matar as suas vítimas neste hospital. Deixa-me só fazer se calhar uma parte, se calhar posso ajudar. Não é saber melhor, é tipo, para quem não sabe, eu sou farmacêutico e trabalho num hospital, portanto, se calhar posso dar aqui algumas luzes e tranquilizar-vos um bocadinho em relação a esta situação. Portanto, para quem não sabe, as medicações dos hospitais são preparadas na farmácia para cada dia, para cada doente, ou seja, não é possível
administrar, sei lá, 10 vezes a dose a um doente porque não está disponível esse medicamento, ou seja, aquele doente tem aquela medicação para aquele dia, para tomar naquela hora, está bem? E os enfermeiros, quando vão buscar a medicação, é para aquela hora e registram lá que deram a medicação daquela hora, ou seja, não têm acesso à medicação infindável, está bem? Portanto, não, isto para vos tranquilizar de que é difícil isto acontecer. O que é que ele descobriu? Ele descobriu que num sítio do hospital em que conseguia buscar estoque adicional, ou seja, ir buscar doses extra dos medicamentos, ele conseguia fazer um bug, basicamente, do sistema em que ele pedia, a gaveta abria e dava para ele tirar a medicação e no fim ele conseguia cancelar o pedido. Ou seja, teoricamente, no sistema parecia que ele tinha cancelado aquele pedido, mas na verdade ele tinha conseguido tirar o medicamento. Portanto, isto baseou-se tudo num bug que ele descobriu no sistema, está bem? Portanto, Sim. não precisam de ficar... sei lá, Preocupados. para já acho que em Portugal isto não aconteceria Não, e acho que isto, as pessoas são, não dizendo que nós somos melhores do que os do que os outros do outro lado do oceano, mas eu acho que hoje em dia tudo se sabe e ninguém conseguiria levar isto à frente como ele levou. Sim, mas a cena é que o Colin tinha acesso a estes medicamentos e depois tinha acesso à sala onde estavam os sacos de soro. Portanto, ele não tinha que passar por mais lado nenhum. Neste hospital era assim. Sim, e mas já foi há não sei quantos anos atrás. Mas cá também não é muito diferente. Exato. Mas basicamente, pá, ele até fez isto uma vez para ajudar a enfermeira Amy. E nós vemos isso no filme. E é a própria Amy que alertou a polícia após ter sido alarmada com registros de Colin sobre o acesso a medicamentos e as suas ligações às mortes dos pacientes. Ela basicamente, quando se soube que estas pessoas estavam a morrer, foram feitas entrevistas a toda a gente que trabalhava neste hospital e a Amy depois mais tarde foi contactada pela polícia para ajudar a ganhar provas contra o Colin. E ela foi apanhando estas coisas. Nós vemos uma situação em que ele, basicamente, ele injetava, não sei se já partilhamos, injetava os sacos de soro com a medicação, com esta droga, para matar os pacientes. E ela, quando se apercebeu que era isto que ele fazia para matar, ele via a fazer isso e ela ia a esses sítios e mudava os sacos de soro. Portanto, esta heroína, foi a única capaz de o deter. O filme é muito focado nela. Eu acho que é importante também falarmos, tipo, ele trabalhou em montes de hospitais, com montes de pessoas, e ela foi a única que teve coragem de, basicamente, lhe fazer frente. Completamente. O que é uma vergonha. Eles tiveram uma ligação de amizade, que, na minha opinião, aquilo era mais íntimo do que outra coisa qualquer. Os investigadores designaram a Amy para visitar o Colin após horas de trabalho e falar com ele enquanto ela usava uma escuta. E nós também vemos isto e ele parece que nunca se abriu em relação a isso. Mas ela podia perfeitamente ter recusado tudo isto. Exato. Portanto, ela fez porque quis e porque sabia que era o correto. Isto porque, Exato. ou seja, ele conheceu-a no hospital, né? Sim. E matou uma carrada de pessoas. Ela começou-se a perceber porque ela precisou de um medicamento ela tinha um problema de saúde e ele basicamente fez ano. isto à frente dela, ou seja, acedeu ao Pixies, que é a máquina que tem a medicação adicional, e conseguiu tirar um medicamento adicional para ela. Sim, e ela supôs tipo, ok, ele consegue fazer isto. Exato, porque isto também ela precisava muito de fazer um transplante ao coração, porque ela tinha a condição dela. Insuficiência cardíaca, talvez. Não, qual era? E basicamente ela não podia fazer grandes esforços, porque depois poderia até ter AVCs, acho eu. Certo. E ele ajudou-a com isto. E isto, ela também não conseguia deixar de ter carinho por ele. Ou seja, foi aqui que ela soube que ele conseguia aceder aos medicamentos. Depois as pessoas começaram a morrer. Houve ali uma pessoa que morreu que não era mesmo nada suposto morrer. Era bué da nova. Não, e tinhas a outra que teve uma alergia à amoxicilina, portanto não era ela estava a recuperar. Nada suposto morrer. E foi aqui que começou tipo, toda a suspeita sobre tudo isto. Exato. Ele, mais tarde, por causa destas escutas, acabou por ser preso. E ele, há uma cena que eu acho que seria viral se passasse cá para fora, que é a polícia a tentar fazer com que ele dissesse a verdade. Ele disse, eu não consigo, assim a repetir N vezes, e mais tarde eles falaram com a Amy para o abordar na sala de questionamento, e ele lá acabou... Sala de questionamento...
De interrogação. Um interrogatório. Interrogatório, sim. E ele lá acabou por se abrir à amiga e falar das pessoas que ele realmente tinha matado. E finalmente aqui conseguimos provas de que ele realmente tinha feito isto. E chegamos à prisão e sentença. Finalmente, oh meu Deus, este episódio parece que não acaba. Mas sempre que a gente estamos bêbados, a gente faz isto depois do inglês e depois demora mais tempo. Para já não havia provas, portanto, o que houve foi uma... Basicamente ele confessou, porque se ele não confessasse não havia provas. Exato, porque esta maneira como ele fazia era assustadora e nem sequer havia autópsia pelos corpos. Mas eu acho que não houve autópsia num dos corpos. Houve. Não, e estas coisas são possível é possível apanhar facilmente isto por uma autópsia. Então, Sim, e infelizmente a autópsia foi a uma hoje em dia que estamos a falar, estava enterrada. Estamos a falar disto em 1980 e mesmo assim eles Já enterraram... estamos no ano 2000. Sim, mas tipo, os primeiros mortes foram em 1980. E foram desenterrar corpos e mesmo assim... Anos 80, foda-se, outra vez. E mesmo assim foram desenterrar corpos e conseguiram ver níveis tóxicos de fármacos. Portanto, isto é algo que fica registado. Sim. Mas na altura, ninguém... Aquilo passava. Eram outros tempos. Acho que hoje em dia isto não aconteceria. Cullen foi preso a 12 de dezembro de 2003 e foi acusado de homicídio e de uma tentativa de homicídio. Portanto, isto eram os casos mais recentes. A 14 de dezembro, ele admitiu que tinha assassinado Florian Gall e tinha tentado assassinar Jian Kyung-han, ambos doentes, no Somerset, portanto, o último hospital em que ele teve. Além disso, Cullen disse aos detetives que tinha assassinado cerca de 40 doentes ao longo dos 16 anos de carreira. Ponha mais um 0 ao lado do 40. Talvez. Eu só queria fazer um comentário muito rápido, vou tentar, eu sei que a gente está a demorar muito tempo, mas Deus. tipo, sorry, eu odeio qualquer tipo de criminosos que tenham a ver com a área da saúde. Médicos, tivemos o outro que... Eu acho que isso até é capaz de ser pior. Qual era o outro caso? Tínhamos outro caso daquele que dava o esperma e o Dr. Oh my God, sim, Our Father. E o Our Father, que ele tipo, basicamente usava o esperma dele na clínica de fertilização. Sim, e ele teve tipo homens mais impotentes e basicamente eles tinham pessoal que dava esperma, mas esse pessoal nem sempre estava tipo... acabava por dar o esperma. Ele acabou por ter tipo mais de 100 filhos na mesma aldeia, era tipo, mais na mesma fácil. cidade. Portanto, tu tinhas uma mulher numa sala à espera da inseminação e eles estavam na sala lá a bater uma. Portanto, eu trabalho em saúde, acho que é um bocadinho também mais por isso que sou mais sensível a este assunto. Acho que ainda mais evil. Mas eu odeio qualquer tipo de pessoa que comete crimes, quer seja em saúde, quer seja também na igreja, porque são sítios que supostamente defendem, ou seja, em que nós nos sentimos protegidos e que nos sentimos tranquilos. Eu acho que isso acaba por ser ainda pior. Não é? Na cabeça. Tipo, tu vais a um hospital porque tu queres ajuda. E tu confias naquela pessoa. E tu confias e tu estás super vulnerável, às vezes estás despido, estás sem roupa, estás dopado porque vais ser operado ou whatever, ou acabaste de ser operado. Confiem. Também, injusto estas pessoas fazerem. Eu só queria passar esta mensagem, tipo, que este comentário pode passar um bocadinho a mensagem errada de que isto pode facilmente acontecer. Eu queria transmitir só, tipo, que é muito improvável isto conseguir acontecer de forma tão tranquila como parece Sim, isto não acontece wherever, aqui. Tipo... Nos Estados Unidos acontece porque eles também são bem extra. Sim, também. Basicamente, em 2004, o Cullen declarou-se como culpado, também não havia grande hipótese, de matar 13 doentes e tentar matar outros 2 só neste hospital. Atenção que ele trabalhou em 9. Como parte da sua confissão, ele comprometeu-se a cooperar com a polícia desde que eles não o condenassem à morte. Basicamente foi isto. Mas ele coopera, mas ele não se lembra da maior parte. Sim, basicamente, eu acho que vocês perceberam, portanto, ele já estava insulina e digoxina e o que fosse dentro dos sacos de soro e alguém, um dia, havia de pôr aquele saco a correr, portanto, ele nem tinha noção da responsabilidade dele. Ele não sabia quem é que ia matar. Aquele saco ia matar alguém. E havia jovens a morrer, tipo, é ridículo. Sem qualquer razão. É ridículo. E em março de 2006, Cullen foi condenado a 11 condenações perpétuas consecutivas pelo juiz. E não é elegível para liberdade condicional até 10 de junho de 2388. Portanto, ele vai estar na prisão para sempre. Até morrer. Eu vou tacar nesse dia assim. Prende mais!
Tipo, não, vamos ser todos pó. Hoje em dia ele está detido na prisão ainda a 10 de março de 2006. Colin foi trazido para a sala de audiências do tribunal para uma audiência de sentença. Colin, perturbado com o juiz, continuou a repetir a mesma frase, porque quando ele confessou pela primeira vez, vocês não sei se lembram, devem se lembrar que ele disse: eu não consigo, eu não vou, eu não consigo. Então ele teve o mesmo episódio em que disse: meritíssimo, tem de se demitir, meritíssimo, tem de se demitir. Tipo, durante 30 minutos. Não se fosse um completo. Um homem que tinha perdido, tipo, os neurónios. Como parte do seu acordo de defesa, Colin tem trabalhado com os agentes da lei para identificar mais vítimas. Portanto, foi isto. Basicamente, ele tem 17 sentenças de prisão perpétua. 17. Yeah. Chega a um ponto que isto é um bocadinho supérfluo e ridículo estar aqui a dar mais prisões perpétuas a uma pessoa, não é? Quer dizer, ele vai ter... Isto dá mais ou menos uns 1000 anos. Duvido que... Acho que é um recorde no nosso podcast. Espero não encontrar mais. Aqui a porcaria isto é tão macabro e apanhou aqui uma falha tão grande no sistema de saúde norte-americano que nem ele sabe do que é responsável. Porque as pessoas morriam e ele trabalhava em unidades de cuidados intensivos, isto também para fazer uma parte, ou seja, há pessoas que tu não esperas de todo que morram. Yeah. Uma pessoa que foi operada, uma cirurgia correu bem, etc. Tu não esperas que morra de motivo nenhum. Uhum. E essas levantavam suspeitas. Sim. Agora, uma pessoa que esteja numa situação crítica, morrer, tu não consegues chegar lá e dizer que aquilo é super anormal a pessoa ter morrido. E, portanto, há muitas mortes que nem se consegue perceber se foi ele ou não. E é disto que ele se safa e daí as 400 mortes. Assustador. Este caso é tipo... É assustador. E, by the way, nós não temos qualquer tipo de... Ele não nos deu, o Colin não nos deu qualquer tipo de razão pela qual fez estes crimes. Nós achamos que foi a situação da mãe, que possa ter sido um trigger, mas ele não deu nenhuma razão pela qual ele cometeu estes crimes. E é bué frustrante isto. Portanto, basicamente nós chegamos aqui, este é o caso, nós chegamos aqui à fase das curiosidades e possíveis mútuas. Chegamos aqui! Ai, mano! Mano! Ai, faz lembrar o outro que agora virou santo. Desculpa. Quem é que virou santo? O Guna, dos Chocapitos. What? Tu não sabes quem é, não sei o nome dele. Chocapitos, ele era do Chocapitos, é o Guna e agora está todo das energias e que. Bom, isso é o outro, isso é do querido da casa da luz. Ele também está todo extremamente desagradável. O anti-Covid, sim, isto é tudo extremamente desagradável, desculpa, pronto, estou a mostrar assuntos, mas o Guna também é de lá. Já sei quem é, já lembro. Pronto, basicamente o Colin... Calendário do Zodíaco para 2023. What? É o ano do touro. Ok, ele não está capaz, vamos continuar. De calendário. Nas curiosidades, portanto, não há aqui nenhuma confissão da parte dele que seja concreta sobre o motivo. Nós ficámos aqui um bocadinho a associar que isto pudesse ter a ver com a morte da mãe. Como nós vos contámos, a mãe foi assassinada por um acidente de carro. Será que ele foi chamado ao hospital e associou a morte da mãe às campainhas de emergência do hospital? Porque ele diz que não consegue ouvir as pessoas a entrar em paragem. Portanto, há uma situação no filme também que ele tem que tratar do corpo depois de ter morrido e é muito creepy, certas coisas que ele diz também. Talvez seja esse momento e ele até fala da mãe nessa cena e tudo, portanto... Acredita, eu acho que ele diz, eu gostava de ter tido este tempo. Dá a entender que a mãe não foi bem tratada no fim. Portanto, quando ele foi ao hospital, a mãe já estava cremada. Portanto, dá a entender que há aqui talvez um motivo dele tentar que as pessoas morram em paz. Ou vingança também. Nós não sabemos. Eu iria mais que ele considera-se uma boa pessoa e que está a salvar as pessoas de um desfecho pior. Vocês não são deuses, parem com essa merda. Pronto, eu acho que é isto que ele acha, que as coisas viraram muito negras, até porque há pessoas que nunca deviam ter morrido e ele matou-as. Portanto, isto não faz sentido, não temos uma verdadeira justificação. No filme nem sequer sabemos a história dele, portanto aqui pelo menos vocês ficaram a saber um bocadinho da história dele no meio deste caos todo. Como é que ele conseguiu fazer isto? Ele conseguiu fazer isto porque não havia obrigação de nenhum hospital, obrigação legal de nenhum hospital partilhar este tipo de informação.
Quanto às famílias, o que aconteceu? Após sair, portanto, a confissão dele, muitos hospitais acabaram por ter processos legais processados pelas famílias relativamente às vítimas. E o que é que mudou? Basicamente, em 37 estados dos Estados Unidos, depois deste crime, saiu uma lei que obrigava os hospitais a darem avaliações honestas sobre o desempenho profissional dos trabalhadores. Portanto, eu acho ridículo que isto tenha de se pôr numa lei, né? Portanto, se é para dar uma opinião sobre um desempenho, convém que seja honesta. E fornecer proteção legal contra a denúncia tipo de erros médicos, ou seja, que sejam mais transparentes. Acabou, ele está desgraçado. Gente. Está sentado, eu vou aproximar o Mike. Eu vou aproximar o Mike, que ele está morto. Gente, Fala para as pessoas. gente, como assim? Este foi o episódio mais longo português que nós fizemos. Eu nem acredito. Eu vou ter que editar isto vai ser. Obrigado, vocês são os maiores. Quero agradecer Vanessa, Rita, João, Carlos, Ruben, que vocês já disseram que ouvem as duas versões e ouvem A até Catarina ao final. também ouve. Caçote. E A minha caçotinha. E obrigado, e a todos vocês que nos ouvem até ao final. Obrigado, vocês são os Vamos maiores. tagar. Não se esqueçam de seguir-nos e partilhar com os vossos amigos. Nós também vamos à Comic Con Portugal, que já vai acontecer em dezembro. Está mesmo quando quase para aí 2 ou 3 semanas deste episódio que este episódio sai. Eu já não estou a dizer coisa. E é isto. Tchau. Gente, adeus.